Boa tarde, turminha, terceiro ano. Hoje, na aula passada, a gente fez revisão de tudo sobre linguagem. E nesta aula de hoje, nós vamos fazer revisão sobre gêneros textuais. O que foi que nós estudamos até hoje em gêneros textuais? Vocês lembram? Vamos lá, vamos lembrar, né? E vocês sabem que cada gênero textual tem a sua estrutura, ou seja, para que serve, quais são seus elementos que compõem aquele texto. E é tudo isso que nós estudamos até hoje, a tia já mostrou. Qual a estrutura desse texto? Quais são os elementos desse texto? Certo? Por que que a gente deve saber? Porque é para você reconhecer em qualquer lugar que você lê o texto. Ah, isso aqui é isso aqui é... Certo? Por isso que a gente vai fazer revisão hoje de todos os gêneros textuais que nós já estudamos até hoje. Entenderam? Então, ó, o primeiro texto que nós estudamos foi poema, não foi? Lembram de poema? Qual é a estrutura de um poema? Ele tem estrofe, ele tem verso, ele tem rimas, né? É uma das características, é uma das estruturas, dos elementos do poema, certo? Geralmente todo poema, a maioria tem rimas, né? E você já sabe o que é rima, que nós vimos isso muito no segundo ano, né? Palavras que têm o mesmo som. Depois nós estudamos também bilhete. O que é bilhete? Um textinho curtinho, que a gente tem um remetente, um destinatário, né? Que deixa um recadinho para alguém, não é? É um textinho pequenininho que deixa um recadinho, mas que também tem seus elementos. O que é? Remetente, destinatário, tem despedida, tem data, tem o assunto do texto. Qual é o assunto do texto? Aquele recadinho que eu deixei é o assunto do texto. Depois nós vemos o quê? Convite. O que é convite? Convite já sabe, já está dizendo, né? Convidar. Mas que ele precisa de ter a sua estrutura para que realmente ele seja um convite. E quais são as estruturas? Vamos lembrar? Ele tem que ter horário, ele tem que ter local, tem que ter data, né? Para que a pessoa que recebeu o convite saiba de tudo. Onde vai ser a festa, onde vai ser o aniversário, qual vai ser o local, qual vai ser o horário. Então, quando você vê um convite, você já sabe assim, só pela estrutura você vai ver. Local, minha casa, no clube, não sei aonde, depende, né? Cada convite tem a sua estrutura, porque varia muito de convite de um para outro. Tem convite de casamento, tem convite de aniversário, tem convite de vários tipos de coisa, né, gente? Mas que nunca vai deixar de ter essa estrutura, jamais. Todo convite, seja ele qual for, tem que ter horário, local e data. Não pode deixar de existir isso, nunca. Depois nós vimos também receita. O que é? Quais são os elementos de uma receita? Ela tem título? Tem. Tem ingrediente? Tem modo de fazer. Qual é ingrediente? É aquilo que eu vou fazer na minha receita, as coisas que eu vou precisar. O que é modo de fazer? O que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Certo? Para que serve uma receita? Para ensinar a fazer alguma coisa. A fazer um bolo, a fazer uma lasanha, a fazer uma salada de fruta, a fazer, enfim, fazer tudo. Então, para isso é que serve uma receita. Lembra? Depois nós vimos o que também? Carta. Ah, para que serve a carta? Ah, para mandar, para conversar. A carta já é diferente do bilhete. O bilhete eu deixei um recadinho e pronto. Mas a carta eu posso botar o que eu quiser. Posso escrever quantas folhas eu quiser. Boto tudo, certo? Só que a gente sabe que hoje em dia ninguém escreve muita carta. Mas esse gênero textual nunca vai deixar de existir, porque já foi um meio de a gente se comunicar. As pessoas, né, que antes não tinha internet, nem telefone, usava carta. O que é que tem nela? Já muda do bilhete, viu, gente? Ela já vai ter local, lugar onde você mora, data, né, data, mês, dia e ano, saudação, o assunto da carta, a despedida e a assinatura da pessoa. São parecidos com bilhete? Não, é um pouquinho diferente. Tem o remetente? Tem. Tem o destinatário? Tem.
mas ele tem local, o bilhete tem data. Tem despedida também, como o bilhete tem. Tem assinatura também, né, da carta. Então, eles são parecidos. Só que um é longo e o outro é curtinho. Mas tem muitas características um do outro. Certo? Depois nós vimos até ontem, a gente viu da atividade, que é uma fábula. O que é uma fábula? É um texto que geralmente é feito com animais. Os personagens são animais. Não existe fábula com pessoas? Não. Existe com animais, que eles fazem o papel de uma pessoa, de um ser humano. Eles fazem o mesmo papel de um ser humano, né? O que o ser humano faz, eles fazem dentro da sua história, na sua narração, né? Então, só tem uma coisa bem importante na fábula. Eles deixam a moral da história. E o que é moral da história? É uma mensagem que deixa, né, um ensinamento para a vida da gente, né? Vocês lembram da lebre e da tartaruga? Que uma era apressada, né, e a outra era paciente. Então, quem foi que venceu? A paciência, né? Tem até a moral, a paciência vence a pressa. É mais ou menos assim a moral da história. Então, tem do ratinho e do leão, que o leão salvou o ratinho, depois o ratinho salvou o leão. Aí diz o quê? Amor com amor se paga. Então, isso chama-se o quê? Moral. Para que serve esse texto, Fábio? Para deixar uma lição de vida para cada um de nós. Não é verdade? Isso é lição de vida? É. O ratinho e o leão foi uma lição de vida? Foi. A tartaruga e a lebre também foi uma lição de vida? Foi. Que vocês viram na aula passada. Aí a tia também já trabalhou biografia, não foi? E para que serve uma biografia? Para falar da vida de alguém. É eu que falo? Não, alguém fala de mim numa biografia, né? Agora, quando eu faço a minha autobiografia, sim, eu falando de mim. Mas a biografia, alguém fala de mim, do que eu fiz, do que eu sou, certo? Depois a gente viu aquela partezinha da entrevista, né? Que eu mandei vocês entrevistar a mãe de vocês, né? No Dia das Mães. Que é um texto também que pode ser longo e pode ser pequeno. Depende se você vai fazer muita pergunta. Aí o que é que ele tem? O entrevistado e o entrevistador. O que é o entrevistador? Aquele que faz a pergunta, né? A quem? Ao entrevistado, que ele dá a resposta, certo? É um pequeno texto que pode ser também longo, dependendo de eu fazer as perguntas a alguém. E depois, por último agora, nós estudamos conto. Só que eu expliquei para vocês que existem vários tipos de conto, né? Vários tipos. Tem conto de fada, tem conto de terror, tem conto moderno, tem conto, vários contos, certo? Uma infinidade de tipos de conto. Só que a tia só trabalhou com vocês o conto de fada. Por quê? Porque é um conto mais, mas que a gente vai também trabalhar outros contos, certo? No decorrer do ano. Só que o conto de fada, a tia colocou porque você já conhece, né? O que é conto de fada? Onde tem princesa, onde tem rei, onde tem, sabe? E é um conto de fada muito conhecido, que já vem de há muito tempos atrás. E ele sempre começa com isso. Era uma vez, ou ele termina, foram felizes para sempre, não é? Não é sempre assim que acontece esse textinho? Que nós chamamos de conto de fada. Por quê? Porque tem conto, porque tem fadas, né? E existem vários tipos de conto de fada que vocês já conhecem, vários. Tem uma lista enorme de contos de fada, certo? E que no decorrer a gente vai ver todos os contos. Conto de terror, conto moderno, certo? O que é moderno? Vai deixar esse era uma vez, vai ter, certo? Vai ser bem diferente, certo? Então aqui está os tipos de texto que nós já, os gêneros textuais que nós já estudamos até hoje. E eu estou revisando e vamos também passar o ano inteiro também vendo isso aí, né? Porque eu dei até agora que não vou parar não. Nós vamos sempre estar vendo, vamos fazer produção de texto. Agora vai chegar a vez de vocês produzir o seu texto, certo?
Se nós já conhecemos a estrutura do texto, já sabemos para que ele serve. Então agora vai ser, nós vamos o quê? Produzir, nós vamos criar texto, né? Se a gente sabe que o bilhete tem remetente, eu vou fazer tranquilo um bilhete. Não é isso? Entenderam, gente? Então até a próxima aula.